Quando há festas de maior dimensão, nota-se que a empresa costuma colocar as barracas de cerveja. Acho que já vi umas 3 ou 4. Isso também é passível de acontecer? Não há nada previsto no contrato? É passível de acontecer e nós temos que... Isso é uma questão que a Direção-Geral não tem problemas nenhum em assumir. No nosso entender, por exemplo, não faz sentido que agora haja aqui barracas. Porquê? Porque a afluência não é necessária. Portanto, para prestar um melhor serviço aos estudantes da universidade, e eu penso que isso... Acho que é inegável que o serviço é bem prestado e isso também é um ponto de ordem. Que o serviço é bem prestado, para prestar um melhor serviço, nós autorizamos isso claramente, porque quer dizer, para também os estudantes virem para aqui e depois estar realmente muita gente e de não conseguirem aceder aos serviços que pretendem, isso é um ponto que, no nosso entender, deve ser melhorado e, portanto, se as coisas são assim, o nosso objetivo é simplesmente melhorar. Por exemplo, nesta altura já não fará sentido que isso aconteça, como é lógico. Mas na altura, entre as festas aqui, todos nós sabemos que aqui estamos, que sabemos que entre o início do semestre e as festas académicas, a afluência é muito maior e aí nessa altura fará sentido, de maneira a que também os estudantes se sintam mais confortáveis no jardim que é deles. Só uma última questão, quanto ao ruído. Dentro do contrato, há alguma cláusula que estabeleça um limite ou que, se por exemplo, a empresa em Tocha exceder esse limite, se acontece alguma coisa? Que eu tenha conhecimento, mas que eu me recordo. Mas em termos mais genéricos, que é que a empresa fica impedida de perturbar e prejudicar o bom funcionamento do edifício da Associação Académica de Coimbra. Está em termos mais gerais. Mas eu, se me permitissem, gostava de fazer uma pergunta ao Miguel, porque era para ele clarificar uma questão. Era se ele confirma que, de facto, haviam dívidas da empresa em Tocha à Associação Académica de Coimbra, porque se elas existissem, não só havia a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, como haveria a possibilidade de renegociar o contrato e talvez melhorar até as condições da Associação Académica de Coimbra. Confirmo que havia dívidas por parte da empresa em Tocha à Associação Académica, tal como havia o contrário, portanto, são coisas que se anulam. E, portanto, exatamente a mesma cláusula que está para uns, está para outros. Assim, havendo dívidas, mas quer se queira, quer não. Neste momento, por exemplo, nós podemos ter uma dívida da empresa em Tocha, como em Tocha pode ter. Isto é normal que aconteça. Por exemplo, quer se queira uma questão de... São questões pequenas, são questões de uma questão, por exemplo, de uma festa, de um apoio, por exemplo, a um festival de estudantes, ou, por exemplo, um apoio ao Festuna, que se há dado em Barris. Isso aí é uma dívida da Associação Académica enquanto a fatura está a emitir ou não, quer dizer, isto é o funcionamento normal de uma instituição. E, portanto, nós não estamos a falar de dívidas de fundo, não estamos a falar de dívidas, estamos a falar de pequenas, isso de dívidas haverá sempre, que se dirimem em pequenos passos, logicamente. Um outro esclarecimento que era, que o Miguel disse que em 2013 havia a possibilidade de fazer um outro contrato. Sim, isso mas isso contraria o texto do contrato celebrado, porque no artigo 3º, número 1, diz que o contrato é automaticamente renovado, e se é renovado não há possibilidade de alterações, a menos que as partes cheguem a esse consenso. Ou seja, o contrato chega a 2013 e será renovado nos mesmos termos em que foi assinado em 2006, a menos que as partes cheguem a um acordo em relação à alteração de algum dos pontos. Por isso eu gostava de fazer esse esclarecimento ao Miguel, porque de facto em 2013 ou há acordo das duas entidades ou o contrato será exatamente o mesmo que em 2006. Da mesma maneira que o mecanismo que está no contrato inicial, o mesmo mecanismo acontece, basta fazer uma declaração por escrito nessa altura da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra a dizer que não quer renovar automaticamente o contrato e, portanto, volta a fazer. Pronto, ótimo ouvir essa vinculação do Presidente atual nessa posição. Não é uma vinculação, atenção, o que eu estou a explicar é o que é com o contrato, isto não é uma vinculação. Sim. Nem eu posso vincular o Presidente atual para uma questão de 2012. O que eu estou a explicar, e Hugo, tu é que és de Direito, não sou eu sou de Gestão, tenho alguma experiência de Direito porque no fundo tive que andar a ler um conjunto de situações enquanto Presidente da Direção-Geral, enquanto Presidente da Assembleia Maga, não. O que eu estou aqui a clarificar é como é que o contrato e o que é que o contrato diz. E o contrato diz que, no caso de no futuro isso acontecer, simplesmente enviar uma carta por escrito para que as coisas possam começar desde o início. Não, este contrato e o que foi o prolongamento assinado pelo Jorge Serrote não vem de maneira nenhuma fazer uma renovação automática. Isso faria algum sentido. Isso é monopolizar, é monopólio. Eu percebi a tua questão. Aquilo que eu estava a dizer era se chegarmos a 2013, ou melhor, a 2012, que é o prazo de um ano antes, e a Associação Académica de Coimbra considerar que as condições contratuais não são as mais vantajosas, dada a realidade de 2012,
e pretender alterar os termos do contrato, e se a contraparte, o Intocha, não estiver de acordo, tu achas que a Associação Académica de Coimbra deve denunciar o contrato, ou seja, dizer que não renova o contrato por esse motivo? Bem, o que eu acho, isto continuo a dizer que é uma opinião pessoal e que adarei na altura e não quero vincular uma instituição a uma opinião que será para a frente. No meu entender, há aqui património que, quando terminar o contrato, é da Associação Académica de Coimbra. No meu entender, penso que pode haver maiores vantagens para a Associação Académica de Coimbra se realmente não... poderá haver mais vantagens se não for uma renovação automática. E que, portanto, quer se queira, não é mais uma oportunidade para renegociar melhores condições para os estudantes da universidade. E esta é simplesmente o que eu penso que poderá acontecer. Agora, é isso aí. Os legitimamente eleitos, então, como nós estamos legitimamente eleitos agora, os legitimamente eleitos de então farão as decisões e tomarão as decisões, foram eleitos para isso. E eu não quero condicionar de maneira nenhuma. A minha opinião pessoal, seja para qualquer assunto da Associação Académica de Coimbra, como sabem, eu irei sair no mês de janeiro deste ano. Qualquer Presidente da Direção-Geral que seja eleito, qualquer Presidente para este ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos, 20 anos, estará à vontade, terá o meu contacto para que eu lhes possa dar o meu conselho se tiverem a questão disso. Da mesma maneira que em vários assuntos e de assuntos que já vêm desde há alguns anos para trás, eu ligo às pessoas que também estiveram aqui, que pergunto como é que eles interpretam a situação, porque apenas com uma interpretação alargada a todas estas questões é que nós conseguimos realmente decidir o que será melhor para a Associação Académica de Coimbra. Miguel, em relação aos prazos novamente de contrato, o contrato foi então celebrado em 2006, salvo erro, e será então de duração de 10 anos agora. Isso é uma informação totalmente errada. Depois estou a esclarecimento nesse sentido. Renova automaticamente 5 anos. Qual é a duração do contrato? Bem, eu vou tentar aqui explicar mais uma vez, que é, portanto, este contrato seria renovado em 2011. Agora, portanto, nós teríamos que fazer esta direção-geral, no caso, queria denunciar o contrato, devia ter-o feito, penso que em setembro, no dia 1 de setembro deste ano. 31 de agosto. Peço desculpa pelo falhanço de um dia. Portanto, a 31 de agosto do presente ano. O que é que acontece? Antes disto, houve um prolongamento por parte da Direção-Geral. Portanto, esta cláusula aqui não se está a meter. Portanto, este prolongamento foi feito até 2013. E, portanto, o que nós temos agora daqui para a frente em vez de ser até 2011, é ser até 2013. Sim. Portanto, nós temos um contrato que, na sua globalidade, que poderá ser considerado de 7 anos. Poderá ser considerado de 7 anos, porque nós também não nos podemos esquecer dos 2 anos que esteve este bar embargado, com compromissos contratuais da Direção-Geral por parte da Associação Académica de Coimbra. E, portanto, isto é um contrato de 7 anos que, no fundo, na prática, não deixa de ser um contrato de 5 anos. O que eu te queria perguntar era no sentido, portanto, ao renovar, torna-se um contrato novo, ou não? Não. É segundo as mesmas missivas que estão neste contrato atual. Com certeza. E, posteriormente, então, a renovar 2013 para 2018. Sim, no caso, isso pode ter de haver uma renovação automática, sim. 2018 renova-se também, vai estar provavelmente, então renova-se novamente em 2018? Sim. No caso disso acontecer, portanto, isso é o que está escrito no contrato. Imaginemos que existe uma não ação por parte de quem compete agir, neste caso a Direção-Geral da Associação Académica, não havendo uma não ação. Vamos imaginar que as direções-gerais, sucessivas direções-gerais, nunca mais pegam no assunto de contrato Intocha. Então isso será vitalício, de 5 em 5 anos ele tornar-se-á vitalício com as mesmas missivas do primeiro contrato. E nesse sentido, até que ponto é que é viável o período de renovação de contrato ser mais reduzido, em vez de ser de 5 em 5 anos? Para que isso aconteça, para que aquele contrato seja modificado, digamos, modificado ou que seja posto de novo, isso tem que haver uma denúncia por parte da Direção-Geral de modo a mudar as missivas do contrato, e aí nós podemos fazer que ele se renova automaticamente por 1 dia, por 4 dias, por 10 anos, por 12 anos, por 3 anos. Portanto, tem que se modificar completamente a relação do texto. Na tua opinião, enquanto dirigente, dirigente deste ano e com experiência na relação entre a associação e a empresa Intocha, achas que será, e como vimos, pode isto entrar em conflito com próximas direções da associação, achas que deveria ser mais o tempo de renovação mais reduzido, de 1 em 1 ano, por exemplo, para entrar em concordância com a entrada de novas gestões? Bem, eu continuo a dizer aqui uma coisa, não é a minha opinião, eu não quero de maneira nenhuma, e todos aqui sabemos,
que isto irá acontecer. Eu não quero de maneira nenhuma influenciar quem os estudantes da Universidade de Coimbra vão escolher para decidir esta questão. E como tal, a minha opinião, e sinto-me muito mais confortável em dar a minha opinião quando não for representante dos estudantes da Universidade de Coimbra, estarei aí mais à vontade. Portanto, se no meu entender é cumprido, se no meu entender não é cumprido, neste momento é um contrato. E é um contrato que está assinado. É um contrato que, estando assinado, tem que ser cumprido, no meu entender. E é assim que eu vejo as coisas. Em relação à minha opinião, se deve ser mais curto, se deve ser menos curto, não será a opinião do Miguel Portugal e não do Presidente da Direção-Geral da Associação Académica. A opinião do Presidente da Direção-Geral e da Direção-Geral é que o contrato é para ser cumprido, foi assinado e é para ser honrado. Da mesma maneira que nós pedimos às pessoas que assinam os contratos connosco para que honrarem os contratos. Deste modo, estarei à vontade mais para a frente para responder a isto, sem problema nenhum. Em relação a isto, nós temos um contrato até 2013, é para cumprir, como existem outros contratos na Associação Académica de Coimbra, como por exemplo com o IPJ, com a loja Ponto já lá em baixo, é um contrato que está assinado, é um contrato que está para cumprir. E portanto, esta é a minha opinião enquanto Presidente da Direção-Geral. Estarei à vontade para o fazer quando não for representante e dar a minha opinião pessoal quando não for representante dos Estudantes da Universidade de Coimbra, e aí, se a RUC me quiser contactar, estarei à vontade para falar sobre isso e a minha opinião pessoal sobre toda esta questão. Tenho apenas mais uma questão, novamente, sobre o ruído. Já que está escrito no contrato que o ruído não pode prejudicar o bom funcionamento da Associação Académica de Coimbra, sabemos que há organismos autónomos e também secções que já se queixaram quanto a este ruído. Portanto, pode dizer-se que esta parte do contrato não tem sido cumprida? Podem-se dizer, o que eu penso que pode ser dito é que há ali um conjunto de problemas, ou houve ali um conjunto de problemas de parte a parte. Penso que realmente há secções que estão satisfeitas com o serviço, porque há secções também que têm recebido vários apoios por parte do Intocha, e isto é inegável e nós sabemos, isto tem acontecido durante os últimos tempos. E há secções que estão menos contentes. Logicamente que estamos aqui a falar de prejudicar o trabalho de uma secção ou de duas secções, ou podemos estar a falar o trabalho ou exatamente o contrário. Portanto, isso tem que ser discutido em sede própria. E, por exemplo, já o fizemos em reunião interorganismos, já o fizemos em Conselho Cultural, já o fizemos em Conselho Desportivo várias vezes. Há secções que acham que o funcionamento é proveitoso e que até é melhor para a Associação Académica, há outras que não acham. Agora, se nós formos andar a denunciar contratos por cada opinião de uma pessoa ou de um sócio, por exemplo, isso pode ser ou de um organismo também que não está vinculado de maneira nenhuma, porque no fundo é um organismo autónomo, não está vinculado tal como uma secção cultural ou uma secção desportiva. No caso disso acontecer, e se realmente houver algum organismo que, no fundo, por exemplo, foi o que aconteceu com o embargo das obras, foi um organismo autónomo que embargou estas obras porque não estava de acordo ou porque os processos não foram bem feitos, já não me lembro, na altura existiu ali uma grande discussão. No nosso entender, quer dizer, também isso veio prejudicar de alguma maneira as relações, isso não se põe em questão. Agora, isso aí é uma questão que tem que ser discutida. Entender também não deve ser para prejudicar e que pode realmente prejudicar um organismo, mas também pode melhorar a vida de outros, e isso acontece também, e temos aí secções que isso acontece. Acho que deve ser discutido em sede própria e falarmos em relação a isso. O que nós temos feito é ao máximo, e principalmente nesta altura de estudo, reduzir o ruído ao máximo, e temos tido todo o entendimento por parte do Intocha. E como eu digo, esta Direção-Geral, e durante este ano, eu não tenho qualquer tipo de problemas em admiti-lo. Todas as coisas que foram celebradas com o Intocha foram pagas a tempo e horas e foram até antecipadamente algumas vezes. E, portanto, no nosso entender, nesta altura só queremos manter a melhor relação, até porque temos um contrato para honrar até 2013. Muito obrigada, Hugo Ferreira e Miguel Portugal, por esta entrevista cedida à Cabra e à Rádio Universidade de Coimbra.